Bem-vindos a mais este momento de estudo da Palavra de Deus. Um grande conflito se desenrola através dos séculos, no qual o caráter de Deus é demonstrado por seu amor e cuidado para com a sua igreja. Por outro lado, o caráter egoísta e rebelde do inimigo se revela na luta que ele trava contra a igreja e na guerra que ele promove entre as nações. É interessante que, desde o início da história da igreja cristã, nós vemos o grande conflito atingindo a igreja. Nos seus últimos dias antes da morte na cruz, Jesus, ao contemplar a cidade de Jerusalém, surpreendeu seus discípulos e seguidores, dizendo-lhes a respeito da futura destruição daquela cidade. E referindo-se ao templo, ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É às vezes difícil entender ou explicar a destruição de Jerusalém à luz do amor de Deus. Jerusalém era a cidade amada de Deus. O Messias deveria reinar ali. Porém, Jesus mesmo explicou o porquê da destruição. Ele disse: Jerusalém, matas e apedrejas os profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta os pintinhos e não quiseste? Não conheceste o dia da tua visitação. O próprio apóstolo São João, no seu evangelho, destaca que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Durante séculos, Deus havia estendido a mão para aquele povo, mas devido à sua rebelião, eles perderam a proteção do Senhor. Deus muitas vezes não intervém para limitar os resultados das escolhas que o seu povo faz. Às vezes ele permite que consequências naturais se desenvolvam. Assim, a queda de Jerusalém nas mãos dos romanos foi o resultado das ações da rejeição de Israel para com o plano de Deus em seu favor. A morte dos inocentes, inclusive crianças, foi um ato de Satanás, não uma ação de Deus. Interessante que em seu amor, seu cuidado para com seus filhos, seus discípulos, a sua igreja, seus seguidores, Cristo buscou cercá-los de orientações, preparando-os para os acontecimentos que viriam a seguir, que eles iriam enfrentar. E Jesus lhes orientou que, quando vissem a cidade sendo cercada, eles estivessem atentos, porque haveria um momento adequado para a fuga. Deviam, inclusive, orar para que a fuga não se desse no inverno nem no sábado. É impressionante como Deus controla os acontecimentos na história. E isso foi manifesto na destruição de Jerusalém pelos romanos. Após um período de revolta dos judeus contra Roma, a partir do ano 66 de nossa era, finalmente os romanos, comandados por Sestio Galo, montaram um cerco em torno da cidade de Jerusalém. Os judeus se prepararam para enfrentá-los. Mas impressionante que, de modo inesperado, quando o cerco já estava feito, os romanos se afastaram da cidade. Os judeus que aguardavam para defender a cidade, surpresos, imaginaram que ali estava uma oportunidade para, agora organizados, atacar os romanos, os surpreenderem e os derrotarem. Assim, os judeus confiantes saíram da cidade ao encontro deles e, surpreendentemente, os derrotaram no ataque surpresa. O curioso e impressionante de toda essa história é que quando os romanos levantaram o cerco, se retiraram de Jerusalém e os judeus partiram em seu encalço,
os cristãos que estavam em Jerusalém interpretaram isto como um sinal dado por Jesus, mencionado por Jesus, para fugirem da cidade. Perceberam que a destruição da cidade estava iminente e que esse era o momento para partirem dali. Assim, não estavam ali, mas nem os soldados romanos para persegui-los, nem os soldados judeus para impedirem que eles se reunissem e fugissem. Assim, livres dos soldados romanos e dos judeus, os cristãos se reuniram e fugiram para Pela, na Pérea, da além do Jordão, um lugar distante para aquela época. Depois que os cristãos fugiram e os judeus retornaram para a cidade de Jerusalém, pouco tempo depois, os romanos reagiram e, comandados pelo general Tito, eles retornaram para cercar Jerusalém. Assim, em 14 de abril do ano 70 de nossa era, quando os judeus chegavam para a Páscoa, vindo de todos os lugares, 3 dias antes do início da Páscoa, quando a cidade já estava lotada, os romanos iniciaram um fortíssimo cerco que durou 4 meses e meio. Foi um cerco que trouxe terrível fome, sofrimento, dor e morte para os habitantes de Jerusalém. No dia 30 de agosto do ano 70, os romanos tomaram o que restava da cidade, principalmente a sua parte central. Destruíram e incendiaram o templo. Destruíram grande parte da cidade. E segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, no total, 1 milhão de pessoas morreram durante o cerco final e o ataque à cidade. Mais de 100 mil judeus foram levados cativos e espalhados pelo Império Romano. Os cristãos foram libertos milagrosamente quando do cerco de Jerusalém, porque cumpriu-se para eles a promessa do Senhor. E a promessa era: não tema, porque eu estou com você. E está no nosso verso para memorizar da lição dessa semana. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Deus controla os eventos no cumprimento dos seus propósitos. Os filhos de Deus muitas vezes enfrentam momentos difíceis, até mesmo momentos de ameaça de morte. Porém, Deus sempre sustenta os seus filhos. Deus sustém a sua igreja. A obra de Deus continua através dos séculos. É interessante que um ponto que a lição destaca essa semana é que após a ascensão de Cristo aos céus, os discípulos enfrentaram ameaças, perseguições, prisões, mortes. Porém, eles tendo em sua mente o Cristo ressuscitado. Eles foram fiéis à comissão que haviam recebido de ir e pregar, anunciar a todo mundo da época o Evangelho eterno de Cristo Jesus. Confiando na promessa do poder do Espírito Santo, eles proclamaram à igreja, proclamaram ao mundo a mensagem de Cristo Jesus, do seu reino, do seu breve regresso. E assim, a igreja cristã se multiplicou enormemente. Ao ponto de Plínio o Moço, da Bitínia, numa carta ao imperador Trajano por volta do ano 110 de nossa era, informou que todas as classes de pessoas, de todas as idades, todos os séculos, haviam sido contagiadas pelo que ele chamou de superstição do cristianismo. As cidades, aldeias, vilas, mesmo nas regiões rurais, as pessoas haviam se convertido ao cristianismo. Por que a igreja cristã cresceu? Ela cresceu porque os seus membros viviam o Evangelho, seguiam o modelo de ministério de Cristo
se importando profundamente com as pessoas, ensinando, pregando e curando. Os crentes eram um exemplo vivo da compaixão do Senhor. Seu amor altruísta satisfazia as necessidades humanas. Assim, a igreja cristã causou um profundo impacto no mundo no primeiro século de nossa era. Mas como viviam os crentes? O livro de Atos nos informa, bem como as cartas do apóstolo Paulo, que eles se reuniam nas casas, formavam pequenas comunidades em que os bens e os recursos eram comuns. Eles oravam, estudavam, cantavam, se alimentavam juntos. Diáconos, apóstolos iam ministrando de casa em casa. Assim, o cristianismo do Novo Testamento se caracterizava por um profundo amor de uns para com os outros e um amor dentro da comunidade. É importante que Cristo já havia dito aos seus discípulos: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Segundo os historiadores da época, os cristãos deram ao mundo antigo duas grandes revelações do amor de Deus, por ocasião de duas pandemias. Uma no ano 160 de nossa era, a peste antonina, e outra no ano 260 de nossa era, a peste de Cipriano. Ocasiões em que dezenas de milhares de pessoas morreram nas vilas, nas aldeias, que perderam grande parte da sua população para as pestes. Naquela ocasião, dos historiadores daquele tempo, comunidades cristãs se tornaram um exército de enfermeiros, cuidando dos doentes, atendendo a necessidade do povo, muitas vezes correndo o risco de contraírem a doença, através do seu trabalho, da sua ação em favor do próximo. Assim, eles despertaram uma viva impressão na mente das pessoas. Milhares de pessoas se converteram ao cristianismo durante as pandemias. A fé demonstrada pelos cristãos. Muitas vezes, milhares de cristãos foram perseguidos e mortos. Resultava sempre em novas conversões. Quanto mais os cristãos eram perseguidos e mortos, mais o cristianismo crescia. Como se o sangue dos cristãos fosse uma semente. Enfim, nessa semana nós percebemos que a destruição de Jerusalém marcou o juízo de Deus sobre aquela cidade, apesar de toda oferta de graça e misericórdia de Deus que lhe for oferecida. Resultou da rejeição da aliança de Deus, da rejeição do Messias, da sua graça, da sua misericórdia. A queda de Jerusalém marcou o fim de uma crise para o povo judeu. Hoje, o nosso mundo enfrenta uma crise. No grande conflito em nossos dias, o inimigo busca desfigurar a imagem de Deus, transtornando a vida das pessoas, levando o mundo à destruição e ao pecado. Por vezes, até os ímpios parecem vencer. Por vezes, os justos sofrem perseguições. Mas Deus continua no controle dos acontecimentos nesse grande conflito. O propósito do Evangelho em nossos dias é anunciar a nova aliança da graça de Cristo Jesus. Restaurar no homem a imagem e a semelhança de Deus. E cabe à igreja anunciar ao mundo em nossos dias, anunciar e viver o Evangelho eterno, de modo atuante, vivo, proclamando a vitória de Cristo no grande conflito contra Satanás. Que Deus nos encha dessa certeza e dessa esperança.